Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Orla Sul. Para a gente é um prazer estar com vocês mais uma vez, podendo aqui ter um tempo de reflexão para a gente pensar um pouco sobre o período que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos passando e como renovar as nossas forças diante de tudo isso. Quando passar esse período, esperamos que você venha nos visitar aqui no prédio da Academia Cristã, pertinho do Shopping Recife, em Boa Viagem, para a gente poder se encontrar e termos as nossas celebrações presenciais. Nesse domingo especificamente, nós queremos falar sobre o tema Voando nas Alturas para um processo de renovação. Voando nas alturas para um processo de renovação. Se existe uma pergunta que a pandemia nos impõe, é exatamente essa, que tem aparecido em lives, né, em televisões e etc. Você está preparado para o novo normal? E a gente pode até perguntar, e qual será o novo normal? Quem sabe com absoluta certeza como será esse novo normal de que nós estamos falando? As relações trabalhistas, elas continuarão do jeito que estão agora, serão diferentes? O home office será estabelecido, sim ou não? As relações dos professores com os pais, com os alunos, serão as mesmas de antes? Enfim, as nossas relações sociais versus os nossos cuidados sanitários, como ficarão, como permanecerão daí em diante? São perguntas que são levantadas e a gente pergunta também assim, estaremos aptos para tanta renovação ao mesmo tempo? Essa semana eu vi um vídeo de uma criança bem pequenininha dizendo assim, eu não sei você, mas eu estou cansada de ficar em casa. Eu entendi bem o sentimento dela, eu acho que também é o meu sentimento, é o sentimento de cada um de nós. Mas eu vi também um vídeo muito mais sério que aponta exatamente para essa questão que eu estou levantando hoje. Era de um pastor na Itália, que está, infelizmente não disse o nome dele nem qual a cidade, mas ele entrava, estava alguém filmando, ele entrava pelaquela portazinha lateral que sempre fica nos templos evangélicos, né? Com a sua Bíblia na mão, ele já é um senhor de idade, cabelos grisalhos. Uma senhora vinha atrás dele com o microfone na mão para entregar para ele. E ali ele entra na plataforma, ele olha para o seu auditório, ele volta o seu olhar para a moça mais uma vez, e ele depois volta para o auditório e começa a se encaminhar com passos lentos pela plataforma. Ele coloca a sua Bíblia em cima de um piano, e aí nós começamos a ver, porque a pessoa do vídeo começa a mostrar nessa hora, a gente começa a ver um auditório totalmente vazio, 4 fileiras de bancos vazios, apenas com fotografias, com retratos de membros daquela congregação. E até aí mais ou menos tudo bem, porque aqui no Brasil também uma igreja teve essa ideia de fazer isso, e as pessoas de casa mandaram fotografias que foram impressas e foram coladas nos bancos para simbolicamente representar que estavam todos presentes ali. Só que naquela congregação na Itália, todos estavam mortos, todos. E eu digo para você assim, que aquilo ali representava mais ou menos quase que 80% daquela congregação de pessoas mortas. Aquele pastor, ele desce os 3 degraus da sua plataforma, ele começa a se encaminhar para os bancos, ele começa a olhar e balançar com a cabeça assim, bem devagarinho, que estava reconhecendo aquelas pessoas e sabia que todas elas tinham falecido, todas elas tinham morrido. Ele tira um lenço do bolso, ele continua a caminhar por entre os bancos, a imagem passa a pegá-lo de frente e ele começa a balançar com a cabeça, como se dissesse assim, que difícil, que difícil. E ele tira os seus óculos como que para não impedir que as lágrimas caiam, e ele continua andando por entre os bancos até chegar no final, olhar a congregação que não mais existia, e aí ele, voltando para o púlpito, ele levanta o lenço e faz assim, como que se dissesse, eles estão com o Senhor agora, eles estão com Deus agora. Eu me emocionei muito ao ver esse vídeo. Eu pude sentir a dor daquele homem. Eu pude ficar pensando o que se passa na cabeça de um pastor numa hora como essa.
O que se passava na cabeça daquele homem naquele instante? Como adentrar num processo de renovação de toda uma congregação que havia falecido? Não é fácil. Realmente é muito complicado a gente imaginar as situações e as histórias que essa pandemia ela vai gerar, que ainda a gente vai saber ao longo do tempo. Para responder essa pergunta e para falar sobre esse processo de renovação, nós queremos utilizar o texto de Isaías no capítulo 40, versículos de 26 a 31, que nos diz o seguinte. Isaías, capítulo 40, versículo de 26 a 31. Eu vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o nosso Deus não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e ele não se fatiga. Aos cansados, ele dá novas forças, ou ele renova as forças. E ele enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que põem a sua esperança no Senhor, são possíveis essas três traduções, esses voam com asas como águias nas alturas. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, caminham e não se cansam. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto e nessa reflexão que nós queremos fazer com o prezado amigo e o prezado irmão. A resposta para aquelas questões que eu levantei, como enfrentar um processo de renovação como esse que nos está proposto, diante de tantas situações difíceis, complicadas em nossas vidas, eu diria que é só uma resposta: estando nas alturas. Estando nas alturas. E esse é o primeiro ponto que nós queremos observar aqui. Há momentos em nossas vidas em que precisamos olhar de cima para baixo. Há momentos em nossas vidas que precisamos olhar de cima para baixo. Esses instantes são aqueles instantes mais terríveis de nossa vida, tal qual na vida daquele pastor. Esses instantes são instantes assim que a dor é tremenda, o sofrimento é terrível. Esses instantes são aqueles instantes em que a fé está no limite da incompreensão. Ela já foi tão esticada que ela parece quase estar se partindo. Nós quase parece que estamos deixando de ter fé em nossas vidas. Nessas horas, como a águia, nós precisamos voar o mais alto possível, estarmos lá de cima, observando o cenário todo e não apenas ao nosso redor. Nesse momento nós precisamos deixar o plano terreno, nós precisamos deixar de olhar somente à nossa volta para olharmos de uma altura em que a gente possa ter uma observação mais completa daquilo que está acontecendo. Nessa pandemia, por exemplo, se nós ficarmos olhando lateralmente, se nós ficarmos olhando simplesmente para o que está se passando aqui na Terra, nós vamos perder as esperanças. Nós vamos ficar tremendamente frustrados, decepcionados. Nós estaremos questionando Deus como o povo de Israel questionava naquela hora que estava numa situação de cativeiro também. Se nós ficarmos simplesmente olhando ao nosso redor, vendo o quantitativo de mortes que nós temos, mais de 40 mil, quase 1 milhão ou 1 milhão já de contaminados, Brasil assumindo a segunda posição em número de pessoas, nesses números absolutos no mundo inteiro. Enfim, se nós ficarmos observando só isso, as pessoas que perderam emprego, se nós ficarmos apenas com a visão terrena, enfim,
nós estaremos numa situação muito complicada e muito difícil. Nós precisaremos subir, nos elevar, precisaremos deixar esse terreno plano daqui para que a gente possa efetivamente olhar do alto para baixo. Não é para que a gente possa ter uma visão estratégica, por sermos planejadores, líderes que estão acima das coisas e que estão estrategicamente pensando as coisas. Nós não temos estratégia em relação a isso. Nós temos que aguentar, que esperar e nada mais além disso. Não é porque nas alturas nós teremos a resposta para todas as perguntas e questionamentos que nós estamos fazendo. Não é porque nas alturas nós estaremos acima da incompreensão, nós estaremos compreendendo tudo o que está acontecendo. Não, não é simplesmente por isso, não. Não é essa a ideia. A ideia é porque nas alturas nós estaremos muito mais próximos de Deus. O Salmo de número 113, versículo 5, diz assim: quem é semelhante ao Senhor, cujo trono está nas alturas? Quem é semelhante ao Senhor, cujo trono está nas alturas? Mesmo não sendo período de pandemia, muitas vezes as nossas vidas individualmente são abatidas por tragédias. Pessoas que perdem outras pessoas brutalmente falando, doenças que aparecem de uma hora para outra. Nesse instante, se nós ficarmos olhando simplesmente para a realidade ao nosso redor, nós estaremos nos decepcionando, nos frustrando, nós estaremos ficando abatidos, ansiosos, nós estaremos com o nosso mundo interior se desmanchando, como que se desmanchando. Nesse instante nós precisamos estar efetivamente nas alturas, o mais próximo de Deus possível para compreender aquilo que está acontecendo conosco. Entenda que o texto de Isaías, principalmente o último versículo, capítulo 40, versículo 31, ele fala de 3 verbos que representam o movimento. Ele fala: voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Voar, correr e caminhar. E eu queria dizer para você o seguinte: quando as coisas ficarem mais sérias possíveis, mais terríveis possíveis, é hora da gente voar e estar mais próximo do Senhor. Quando as coisas estiverem difíceis, complicadas, é hora da gente correr. E existe um texto de Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, que nos fala exatamente disso. Esse texto diz assim, porque Jeremias estava reclamando do que estava acontecendo com o povo de Israel. E aí Deus responde para Jeremias dizendo assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, poderás competir com aqueles que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão, onde a caminhada é muito mais complicada? O que ele está dizendo é assim: olha, se você está achando ruim, complicado, difícil, você está andando, caminhando, com homens, competindo com homens que estão correndo junto com você na vida, quando estiver você junto daqueles que estão correndo a cavalo, você vai ter que dar muito mais gás nessa hora. Você vai ter que se esforçar muito mais nessa hora. E o terceiro verbo que é usado em Isaías é quando ele diz assim: e caminharão e não se cansarão, andarão e não se cansarão. Ou seja, aí são os períodos normais, aqueles períodos em que a gente está envolvido na rotina nossa diária, na rotina nossa do dia a dia, e a gente precisa vencer essa rotina. Há uma gradação: voar nas situações mais terríveis, correr nas situações difíceis e caminhar dentro da normalidade como todo mundo caminha, vencendo a rotina do dia a dia. Ou seja, aqueles que esperam no Senhor, que põem a sua esperança no Senhor, que confiam no Senhor, eles voarão como águias em determinadas situações, porque são as mais difíceis da vida. A gente precisa estar o mais próximo possível de Deus. Eles correrão nos momentos difíceis, darão um gás maior e caminharão dentro da rotina da vida diária
não se deixando vencer por essa rotina. Mas a gente pode perguntar ainda um pouquinho mais, por que estar nas alturas? Primeiro, porque a gente precisa estar próximo de Deus nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Em segundo lugar, porque é lá onde nós encontraremos abrigo. É lá onde nós encontraremos abrigo. É nas alturas, próximo a Deus, em que nós encontraremos abrigos. Isaías capítulo 33, versículo 16, ele vai nos dizer: esse é o homem que habitará nas alturas. Seu abrigo será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e a água não lhe faltará. O texto anterior está falando de um homem que é justo. E aí a resposta final é exatamente dizendo isso. Este é o homem que habitará nas alturas. Esse é o homem que habitará nas alturas. Esse é o homem que habitará nas fendas da rocha. Ali terá o seu abrigo. Ele terá ali pão, ele terá alimento. Então nós precisamos estar nas alturas, porque ali será o nosso abrigo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ali será o nosso refúgio secreto. Ali será o local onde nós estaremos nos alimentando, aqui simbolicamente no texto de pão e água, para renovar as nossas forças. Ali nesse abrigo, nas alturas, é que nós poderemos descansar das dificuldades que o mundo está nos oferecendo naquele momento, nesse momento também. E ali também nas alturas, nesse abrigo nas alturas, como as águias fazem os seus abrigos nas alturas, é que nós encontraremos também segurança, estaremos seguros. Por que a águia vai para o ponto mais alto possível? Ela vai exatamente porque ali ela está segura, ali não tem predador que a alcance, que a atinja naquela altura. E a águia é um dos animais que conseguem voar mais alto possível e ir até os penhascos, os desfiladeiros, e lá colocar o seu abrigo e ter lá o seu abrigo. Então, por que nós precisamos estar nas alturas nesse instante? Primeiro, porque nas alturas que nós estaremos próximo de Deus, próximo desse trono de Deus, e compreenderemos melhor a sua vontade para o mundo e para nossas vidas nesse instante. Segundo, porque é nas alturas que nós teremos o nosso abrigo, nosso refúgio secreto, onde estaremos protegidos, estaremos nos renovando, nos alimentando com a palavra de Deus, com a oração, com os hinos que nós ouvimos, com as reflexões que nós temos. É nas alturas que nós fazemos isso. Em terceiro lugar, porque é nas alturas que nós experimentaremos a paz. Jó, capítulo de número 25, versículo 2, nos diz assim: Deus é soberano e poderoso. Ele faz reinar a paz nas alturas. Deus é soberano e poderoso. Ele faz reinar a paz nas alturas. Ou seja, nas alturas nós encontraremos paz. É por isso que nós precisamos voar alto nesse instante, como as águias, estarmos nas alturas. Nas alturas cessa todo o tumulto daqui de baixo. Nas alturas cessam os ruídos. Quem mora em prédio sabe muito bem disso, né? Porque quanto mais alto você mora, menos você ouve o ruído lá de baixo da rua, do dia a dia, né? Das dificuldades. E a gente está muito hoje atento a esses barulhos, são sirenes de carros de polícia, de ambulância principalmente, né? Que passam, e depois disso vem o silêncio em nossas ruas nesse instante. Então, nas alturas, onde reina a paz, onde cessa o barulho, onde nós temos o silêncio, cessam as vozes também. Nós deixamos de ouvir as vozes que tumultuam a nossa mente. E é muita coisa, são muitas pessoas dizendo muitas coisas, são muitas vozes que se erguem nesse instante, e na maioria das vezes, vozes que terminam profetizando tragédias, problemas e dificuldades. Se nós estivermos nas alturas, pertinho do nosso Deus, abrigados junto dele, nós estaremos livres dessas vozes externas e também das vozes interiores, porque nós estaremos ouvindo muito mais a própria voz de Deus em nossas vidas. Então, nas alturas nós temos a proximidade de Deus, nas alturas nós temos o refúgio em Deus, o abrigo em Deus, nas alturas nós temos o silêncio da paz que nos faz cessar as vozes que nós estamos ouvindo incessantemente
em nossas vidas nessa hora. E em quarto lugar, nas alturas, nós renovamos as nossas forças, como diz o próprio texto de Isaías, no capítulo 40, versículo de número 31. Né? Os que esperam no Senhor, os que colocam a sua esperança em Deus, Ele renova as suas forças, voam nas alturas, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está cansado? Você está se sentindo cansado nesse instante, tal qual aquela criancinha? Você está se sentindo exausto nesse momento? Como é que está a sua vida? Primeiro eu gostaria de dizer que você tem esse direito, tá? Você tem o direito de se sentir cansado. Você não é nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, nenhuma mulher maravilha que não possa se sentir cansado. Todos nós temos o direito de nos sentirmos cansados nessa hora. O próprio texto de Isaías diz que os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. E não depende de idade isso, porque é interessante que o texto usa exatamente as idades mais jovens, né? Se fossem os velhos, ficaria mais fácil da gente entender que os velhos eles se cansam, que os idosos eles tropeçam e caem, mas o texto não diz isso. O texto diz assim: os jovens se cansam e os moços, que poderiam ser traduzidos até como adolescentes, eles tropeçam e caem. No texto que nós lemos anteriormente, o próprio povo de Israel, ele olha para Deus e ele diz assim: será que o nosso Deus não se importa conosco? É uma das questões que ele levanta. O nosso Deus se interessa pela nossa situação. E talvez muitas pessoas estejam levantando esses questionamentos, essas perguntas dentro da sua mente. Será que Deus não se importa com o mundo? Será que Ele deixou de nos amar? Será que Ele não olha para a gente? Isso são perguntas, são questionamentos que se levantam pelo cansaço, pela exaustão, pelo momento prolongado pelo qual nós estamos passando de pandemia e de notícias ruins, de problemas e dificuldades que nós temos observados e pessoas e famílias que têm sido atingidas por esse tempo. Mas você sabe agora que existe um processo de renovação para a gente. E esse processo de renovação, ele é nas alturas, onde nós encontraremos abrigo, onde nós encontraremos segurança, onde nós encontraremos alimentação, onde nós encontraremos paz, onde as vozes cessarão e principalmente onde nós poderemos contar com a presença de Deus. Então, quanto mais você puder se elevar nesse instante, porque é um instante difícil, porque é uma hora complicada, quanto mais você puder se elevar às alturas e voar como águias, com asas como águias, mais você estará se renovando dentro desse processo, mas você estará deixando esse plano de dificuldades e de problemas terrenos e você estará nessa proximidade com Deus como que se levantando para respirar e depois voltar para dentro dessa realidade muito mais renovado. Eu quero concluir essa reflexão de hoje usando dois textos bíblicos e uma história que é muito conhecida e que talvez a maioria das pessoas já tenha ouvido sendo contada por alguém. Essa é uma das histórias preferidas de processo de renovação para pastores, para padres, para palestrantes em geral. É a história da renovação da águia, do voo da águia. E essa história, resumindo, ela vai dizer mais ou menos assim, que a águia, quando chega aos 40 anos, e ela teria uma perspectiva de vida de 70 anos, mas quando ela chega por volta dos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão, morrer ou passar por um processo de renovação. E dizem que essa águia, nessa hora que ela faz a opção, né, por esse processo de renovação, ela sobe o mais alto possível, ela vai lá no penhasco, faz um ninho, e ela começa a trabalhar aquilo que dentro dela ou nela está estragado, vamos dizer assim. O seu bico já está encurvado, as suas unhas já estão flácidas, as suas penas já estão pesadas, impedindo que ela voe
porque o peso já é excessivo. Então, quando ela sobe, vai lá para o penhasco, vai lá para o seu ninho, seguro ninho, ela começa a quebrar o seu bico batendo na parede. E aí, até o bico cair, ela não para de bater na parede num processo extremamente doloroso. Depois que esse bico cai, ela tem que aguardar e esperar que esse bico ele se renove. E esse bico ele se renova. Quando o bico está renovado, com o bico ela começa a arrancar as suas unhas, que já estão flexíveis demais, que já estão encurvadas também. Então ela arranca as suas unhas. Depois que ela arranca as suas unhas, ela tem que esperar mais algum tempo para que essas unhas possam se renovar. E essas unhas se renovam. E depois que as unhas se renovam, ela usa essas unhas para arrancar as penas do seu corpo. E arranca todas as penas do seu corpo. Imagine um penhasco bem alto, frio, que ela não sofre sem pena nenhuma. E aí, finalmente, essas penas elas se renovam e ela está preparada para o voo da renovação e viver a outra metade da sua vida, cerca de mais ou menos 30 anos. E todo esse processo de renovação da águia dura mais ou menos 150 dias, segundo a história. Interessante história, maravilhosa história, linda história. É de um autor desconhecido, não se sabe a origem, mas é uma grande fake news. Lamento lhe dizer, mas é uma grande fake news. Essa história não existe, essa história não é verdadeira. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito decepcionado. E quando eu coloquei isso numa palestra que eu fiz para um grupo de profissionais na empresa onde eu trabalhava, teve um amigo meu que quase batia em mim, porque disse que eu tinha destruído a grande inspiração dele para o processo de renovação em sua vida, de dar duro, se sacrificar para se renovar. Mas essa história não tem nenhuma base biológica verdadeira. Basta você se perguntar assim, se existe esse processo, se esse processo fosse verdadeiro, e todos os cientistas que estudam a natureza dos animais afirmam que não, que isso não é verdadeiro, mas se isso fosse verdadeiro, é claro que a gente teria uma fotografia de um processo como esse. Foi por aí, na verdade, que eu comecei a descobrir que era falsa essa história. É porque eu estava procurando alguma fotografia para colocar no slide da minha palestra a esse respeito e não achei. Então comecei a procurar em sites especializados que falavam de processo de renovação biologicamente falando e descobri que essa história não é verdadeira. Ou seja, se o teu processo de renovação estava baseado, de renovação da sua vida, estava baseado nessa história que eu a reafirmo, ela é muito bonita, muito interessante, é uma águia falsa, é uma águia fake news, tá? Isso não existe, isso não é verdadeiro. O que é verdadeiro é que você pode se elevar às alturas como a águia. O que é verdadeiro é que você pode subir o mais alto que você puder para estar o mais próximo de Deus possível e compreender a sua vontade para os momentos difíceis da sua vida. Porque lá você vai encontrar abrigo, porque lá você vai encontrar segurança, porque lá você vai encontrar renovação das suas forças, porque lá você vai efetivamente ter a vontade de Deus esclarecida dentro do seu coração para que você enfrente a vida como ela é. Ou seja, nós devemos nos renovar em Deus. Aliás, o próprio texto de Isaías que eu li para vocês, ele começa dizendo exatamente assim, Isaías 40, versículo de número 26. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Entenda o que esse texto quer dizer no original. Quando ele diz assim, olhe para o céu, ele está mandando você levantar a cabeça. Esse verbo olhar lá no original hebraico, ele significa erguer um peso. É como se fosse assim, tire a sua cabeça daqui de baixo. Pare de olhar para essa realidade difícil, dura e complicada. Por um instante, erga, faça força. Levante os seus olhos ao céu e veja as estrelas.
E aqui ver, a tradução do verbo ver lá do hebraico, significa você não só ver estrelas, como nós olhamos de maneira automática para o céu. Não, mas veja com a sua mente, veja observando, veja com entendimento. Ou seja, o que Deus está dizendo é assim, olha, erga, faça força para olhar para cima, para ver com entendimento. Voe com asas como águia para o mais alto possível, para o mais próximo possível de Deus. Por quê? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar disso? O Senhor é Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. O mundo inteiro não está fora das suas mãos. Aos cansados, Ele renova as suas forças e enche de energia os fracos. Aos cansados, Ele renova a sua força, Ele enche de energia os fracos. Você quer se renovar do cansaço que você está sentindo? Erga-se às alturas, olhe para o alto, veja as estrelas, veja que Deus é aquele que renova as nossas forças, é aquele que dá energia aos que estão fracos. Para finalizar, eu quero usar o texto de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo de número 3, um texto muito conhecido, mas que vai nos dar um final diferente, um final que a gente não observa normalmente. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto em Deus, o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me dá aos pés velocidade de uma corça e me faz andar nas alturas. E me faz andar nas alturas. O que esse texto está dizendo é assim, olha, ainda que nada dê certo, que na figueira não tenha fruto, que não tenha ovelha no aprisco, que não tenha gado no curral, enfim, ainda que nada funcione, ainda que tudo esteja atrapalhado, ainda que a tragédia esteja ao nosso redor, eu me alegro no Senhor, porque Ele é aquele que me eleva às alturas. E é Ele que me dá esse gás, essa renovação que eu preciso. Você está precisando desse gás, dessa renovação? Comece a caminhar com Deus. Comece a correr com Deus. Comece a voar nas alturas com Deus. Quanto mais difícil, mais vai exigir da gente. Andar, caminhar, correr ou voar. Eu acho que essa é a hora da gente voar. Da gente estar nas alturas com o nosso Deus. Para a gente renovar as nossas forças diárias para enfrentar o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que você possa se encher da palavra de Deus, que você possa investir nessa palavra de Deus, que você possa empreender uma caminhada com Deus de verdade, para que você se sinta renovado em meio a tudo que está acontecendo com a gente no mundo atualmente. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, de amor, de felicidade, de muita saúde. Se você gostou dessa reflexão, se ela foi útil para a sua vida, que você possa curtir, que você possa deixar o seu comentário no Facebook, que você possa compartilhar no seu Face também essa mensagem, para que outras pessoas possam assistir e possam se renovar, enfrentar esse processo de renovação para o novo normal. Que Deus nos abençoe. Amém.